Passa a palavra ao presidente da Associação dos Analistas de Correios do Brasil, a ACB, Jailson Mário dos Santos Pereira, e logo em seguida a palavra Jailson, passa a palavra ao deputado João Daniel, deputado Zé, ao deputado Delmano. Por favor, Jailson. Eu quero cumprimentar a mesa, excelentíssimo deputado Angelim, presidente. Quero cumprimentar o presidente dos Correios, o senhor Guilherme Campos, o secretário-geral da Fentect, José Rivaldo, o presidente do Findect, o senhor Gândara, todos os deputados federais aqui presentes. Quero cumprimentar vossas excelências. Gostaria de fazê-lo nome a nome, né? Mas, em particular, aqui o deputado Leonardo Monteiro, que preside a Frente Parlamentar em Defesa dos Correios, que tem nos apoiado e caminhado conosco nesse momento difícil. Quero cumprimentar o meu conterrâneo, o deputado José Geraldo, do Pará, e todos os demais deputados que estão conosco nessa caminhada. Senhoras e senhores, eu falo à nação brasileira, como brasileiro. Entendo eu que a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, ela tem que ser vista mais do que uma estatal. Ela é, sim, um instrumento de cidadania, um instrumento de integração nacional. Então, quando você verifica o interesse público, quando você coloca o interesse público em primeiro lugar, você atende o princípio constitucional, que é que todo o poder emana do povo. Nem presidente da República, nem o parlamento, nem mesmo os poderes do judiciário têm poder se não emanar do povo. O primeiro interesse tem que ser do povo brasileiro. Vamos aos números. A empresa brasileira está em todos os municípios, desde as localidades mais ricas até as mais pobres. Ora, nós bem sabemos da obrigação do atendimento à universalização dos serviços postais. Por isso ela é uma empresa singular. Ela não pode visar tão somente o lucro, ela também tem que atender às localidades onde há déficit, déficit inclusive comercial. Com esse entendimento, eu quero colocar aqui aos senhores alguns aspectos. Primeiro, por ser empresa pública, notoriamente, historicamente, ela sofre a influência política. Eu não sou apolítico, pelo contrário, o político é que movimenta a nação, porque sem a política haveria guerra. Agora, sejamos sinceros, os indicados precisam ser da casa, precisam ser pessoas comprometidas com o povo e tecnicamente preparadas. E quando eu falo tecnicamente preparadas, eu me refiro a um profissional de 20, 30 anos de casa, que já passou por experiências administrativas, gerenciais, problemas práticos. Quer dizer, precisamos sim rever a política de indicações. Quanto a isso, a Lei 13.313, de 2016, ano passado, ela tentou regulamentar alguns parâmetros, mas mesmo esses parâmetros não têm sido seguidos à risca. Senhores, eu quero colocar aqui a necessidade de salvar esta empresa. E quando eu falo salvar esta empresa, eu sou solidário a todas as demais estatais. Aí inclui-se Petrobras, o sistema Eletrobras e todas as demais estatais. Devemos ser contra uma visão simplista de privatização. Agora vamos aos números. Você vai argumentar comigo, peraí, mas está dando prejuízo. O que se vai fazer? O povo vai pagar a conta? Eu diria não, meu amigo. Primeiro, é preciso considerar que os Correios encaminharam para o seu controlador, a União, 6 bilhões de reais nos últimos anos. Bem acima dos 25% regimentais que são solicitados pelos normativos internos da empresa. A empresa passou 100%. E alguém vai dizer, mas isso foi no governo passado. Nós somos brasileiros. Governos vêm e vão. Mas nós precisamos permanecer, nós precisamos observar as políticas de Estado. Ora, se a União descapitalizou a empresa, cabe então à própria União equacionar essa descapitalização e recapitalizá-la. Eu, pessoalmente, através da ACB, encaminhei carta ao presidente da República, encaminhei carta ao excelentíssimo ministro da Casa Civil, ao ministro das Comunicações, Gilberto Kassab, e finalmente ao ministro do Planejamento. Bem, todos eles me responderam e disseram, olha, eu recebi a solicitação do aporte orçamentário dos Correios e encaminhei ao Ministério do Planejamento. Verifique. Eu verifiquei e recebi de resposta do SEST que a União não tem condição de recapitalizar os Correios. E aí cabe uma reflexão.
A União não tem condição de recapitalizar os Correios, mas pode investir no setor privado das telecomunicações, que já foi citado, algo em torno de 64 bilhões, e alguém vem me falar, não, mas é um empréstimo. Então, empreste para os Correios. Empreste os 5 bilhões de reais para os Correios pelo BNDES, amortiza a dívida em 30 anos. Mas por que, então, a primeira medida tem que ser a demissão ou a privatização? Aí fica aparecendo o discurso político. Eu não quero crer que é assim. Agora, vamos aos números. Nós não estamos aqui para criticar. Nós sabemos das limitações do ser humano e de cada instituição. Por isso, eu estou pedindo aqui, em conjunto, a Câmara dos Deputados, o Parlamento, e aí envolve o Senado Federal, tem sim condições de alavancar a suplementação orçamentária dos Correios. Isso é um investimento para o país. Isso vai salvaguardar o direito do cidadão e atender, inclusive, os pobres nos rincões deste país, que nós vivemos num país desigual. Isso tem que ser admitido. Eu estudei em Universidade Federal, pública, não paguei nada, e dou graças a Deus, mas muitos não têm condições de fazê-lo. Então, sejamos honestos, vamos observar as diferenças. Como resolver, então? Você vai me perguntar, nós temos aqui algumas propostas para resolver essas questões. Nós estamos falando de números da ordem de bilhões de reais. Então, não é economizando, cortando em algumas medidas, cortando algumas funções, como fizeram recentemente. Eu economizei 100 milhões, parabéns, mas estamos falando da ordem de bilhões de reais. Como resolver os bilhões de reais? A nossa proposta é que se verifique, se equacione corretamente a questão do pós-emprego. Os dados que eu recebi é que o pós-emprego vai custar, ou tem custado, em termos contábeis, a empresa, 1,5 bilhão de reais por ano. Espera aí, mas se eu estou com 12 bilhões de déficit contábil e eu posso equacionar 1,5 do pós-emprego, significa que o meu déficit, na verdade, pode ser de 500 milhões. Outra coisa, a receita da empresa, ela foi descapitalizada. Meus irmãos, se você retirar o capital de qualquer empresa, pode ser uma multinacional, ela quebra. Empresa precisa de fluxo de caixa. Empresa precisa honrar seus contratos, honrar os seus empregados. O empregado ele tem um contrato de trabalho, direito trabalhista adquirido. Se você não honra esses compromissos, fatalmente isso vai provocar passivo. Porque não pense vocês, nós lutaremos até a última esfera. Dentro da nossa democracia, dentro do nosso país, respeitando o ser humano, mas lutaremos pelo nosso direito legal, constituído. Isso precisa ser verificado. Então, nós pedimos o aporte, a suplementação orçamentária dos 3,9 bilhão que já foi solicitado ao Ministério do Planejamento. Basta que haja deferimento e que uma comissão desta casa aprove. E aí os senhores deputados têm esse papel, porque como nós já esgotamos a última instância do Executivo, que foi o SEST, agora só nos coube levar o assunto ao Parlamento. Podemos sim gerar receita à empresa, basta que as instituições públicas fidelizem a entrega das suas correspondências aos Correios. Isso gera imediatamente uma receita de bilhões de reais à empresa. Isso pode ser feito tranquilamente, sem nem precisar mexer nas tarifas, porque a tarifa é interesse do povo brasileiro. Agora, sejamos sinceros, como você vai trabalhar de graça, se é necessário aumentar a tarifa para manter a empresa, para que ela venha a crescer e oferecer melhores serviços, sim, a tarifa tem que ser aumentada. Quando é necessário aumentar o combustível é aumentado. E ninguém reclama. E para finalizar, senhor presidente, nós entendemos que o prejuízo alegado, e aí uso o termo alegado solidário a todas as associações e as federações, ele não é um prejuízo real, ele precisa ser revisto, equacionado, antes de se pensar em demitir ou de se privatizar. Agora, se o discurso político é a privatização, que se abra aqui espaço nesse Congresso para que se seja contra a privatização em todo e qualquer setor, que se então faça o aporte orçamentário e se reveja os cálculos atuariais do pós-emprego.
E aí sim, claramente vai vir à tona a situação da empresa. Eu quero fazer também aqui um pedido, diria eu, patriótico, democrático, ao nosso querido presidente Guilherme Campos, que libere os dirigentes das associações para participar do debate público. Porque recentemente nós recebemos um memorando que nos impede de nos ausentarmos do posto de trabalho para representar a associação. Nós estamos numa democracia, queridos. Nós estamos aqui para contribuir com ideias. Eu não quero ser o dono da verdade, mas quero poder falar sem me sentir constrangido. Então eu venho pedir à direção da empresa, pedir à comissão, sabe, que nos dê respaldo legal, que nós possamos falar, que nós possamos estar presentes como cidadãos. E quero ser solidário com cada carteiro, com cada operador, com cada engenheiro. Eu sou engenheiro eletricista, mas não me sinto melhor ou diferente de ninguém. Porque uma coisa vocês tenham certeza, meus companheiros, meus amigos, o homem é passageiro, o homem é como o pó. O homem é como o pó, e o que vai ficar aqui são os nossos filhos e netos. Nós temos que verificar qual é o legado que nós vamos deixar para ele, para essa nação. E para finalizar, eu agradeço a todos vocês e quero dizer que nós contamos com cada um, no dia a dia, não somente agora, mas no dia a dia, e levar este debate a todos os municípios, a todos os estados, levantar a Câmara Federal, levantar o Senado Federal para sensibilizar o Executivo. Obrigado e boa tarde. Obrigado, Jailson.